para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs. Está entrando no ar mais um episódio do nosso podcast UTI Informa e Ação. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista. E se você quiser conversar mais comigo, me chama lá no Instagram, @SanclerBernardes. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e eu tô pelo @movimenta_UTI. E juntos nós também estamos em muitos lugares, como sempre, se virando nos 30 e saindo vários ao mesmo tempo. Nós estamos no @UTI Informa e Ação. Inclusive lá tanto nos nossos pessoais, né, Sancler, mas também no @UTI Informa e Ação, a gente tem o Linktree. Se você nunca reparou, embaixo do nome tem um linkzinho lá na página de entrada do Instagram. O Linktree, se você clicar, vai abrir um monte de opção para você poder ver aquilo que a gente oferece também. Lá tem alguns cursos que a gente tem livro, tem o Apoia-se, que é um grupo de apoiadores que está com a gente. A gente agradece muito a presença de todo mundo. Os materiais estão ficando cada vez melhores. A gente, para quem não sabe, coletânea quase, né? Todo mês a gente envia material, a gente envia também alguns vídeos, né, de coisas que foram interessantes nos nossos últimos meses, e aí a gente acaba fazendo um mini episódio particular para quem está lá com a gente no Apoia-se, e por um valor super acessível para todo mundo. Então, se você nunca entrou lá para ver, de curioso, entre para ver. E se você nos acompanha lá, muito obrigada. E a gente vai para mais um episódio, né? Esse ano a gente se propôs a receber os problemas, receber os problemas do dia a dia, né? De quem conversa com a gente, de quem manda mensagem lá no Instagram para a gente, e tentar trazer aqui uma vez por mês um episódio que a gente está chamando de Resolvendo um Problema, para tentar discutir um pouco como a gente, como o UTI Informa e Ação, a gente resolveria, né? Quase que uma consultoria de graça, né? Dar uma luz, né? Dar uma luz aí de qual caminho podemos seguir para determinados problemas. Para determinados problemas. E hoje a gente vai falar sobre resolvendo um problema, o oxigênio na UTI. E aí a gente poderia começar o episódio falando, mas Débora, o oxigênio não é um problema, ele é uma solução. Eu concordo, mas ele vira um problema em muitos momentos dentro da UTI. Depende de como você maneja o oxigênio, né? Exatamente. Dependendo de como for, pode ser muito mais problemático do que benéfico. E assim, aquele paciente que está em uso de oxigênio, acaba que a gente tem alguns problemas, né? Quando a gente olha no contexto geral, assim, no dia a dia, tá? Não estou falando que o paciente com oxigênio é problema, não é isso, né? E nem que o paciente traz problema para a gente. Mas, eu vou explicar já, por muitas vezes o paciente que tem um uso de oxigênio na UTI, ele acaba, essa situação acaba gerando ali alguns conflitos, né? Tanto entre as equipes, entre a fisioterapia, enfim, né? Então, só para exemplificar... Até com o próprio paciente, né, Débora? Às vezes até com o próprio paciente, educação sobre o uso, etc. Exatamente. Então, assim, só para aquecer aqui e dar uns exemplos do que a gente está falando, né? Quem nunca teve um paciente em oxigenoterapia que a saturação alta estava errada, né? Ou estava dando demais oxigênio, ou estava dando de menos, e aí você fala, meu Deus, a gente já determinou a saturação alta desse paciente e não cumpre, né? Quem nunca teve um paciente em oxigenoterapia que, de repente, estava lá com 1 litro umidificado, né? Quem nunca teve um paciente em oxigenoterapia que ficou naquela briga de, mas quem que tem que cuidar disso, né? Quem que tem que aumentar, quem que tem que diminuir, né? Ou senão, esses dias, a minha aluna no estágio estava assim, toda, sabe, empenhada. Eu falei, eu olhando para ela, falava, gente, ela está empenhada em resolver algum problema, sabe? Porque ela estava ali caçando as coisas no prontuário, procurando, e eu deixando só para ver, né? Falei, ela está empenhada em alguma coisa. Aí, de repente, ela volta. Aí ela fala, eu ouço ela falando para a fisioterapeuta lá da UTI. Assim, você sabe que horas que colocaram o catéter no paciente? Porque ontem foi feito o desmame. Mas aí, de repente, ele apareceu na evolução da madrugada com catéter. E ninguém fala em que momento pôs, quem pôs. Eu falei, desencana. Vai mudar tudo.
né? Desencana porque isso não vai mudar, desencana porque isso vai mudar muitas vezes por muito, e desencana que você não vai achar, sabe? Eu falei, não adianta, é uma coisa, esse é outro problema, né? A gente não sabe, é aquela coisa que a gente fala, meu Deus, passou uma mão ali e de 1 litro virou 5, né? Tirou, colocou. Então, é isso que a gente está falando quando a gente fala de problemas, né? São essas questões que aparecem no dia a dia quando a gente tem paciente de oxigenoterapia na UTI, né? Esse sobe e desce desordenado, esse coloca e tira que ninguém sabe onde está, interface errada, né, Sancler? Você fala, gente, mas quem que colocou nessa interface com esse litro não pode, né? Então, são esses problemas que a gente quer tentar trazer uma luz hoje de como a gente poderia pensar para resolver esse tipo de coisa na UTI, porque como o Sancler falou no começo, o oxigênio ele pode virar um problema se você está dando a interface errada, se você está dando a quantidade errada, se você está dando e o paciente não precisava mais, ele podia ter ido de alta e não foi por causa do seu oxigênio, enfim, né? E eu queria colocar uma observação aqui, Débora, a gente tem vários trabalhos de levantamento sobre custos hospitalares, o oxigênio é um dos maiores custos hospitalares que existem. Então, assim, já traz para mim a obrigação dos profissionais de saber manejar o oxigênio para que a gente tenha uma certa contenção de recursos, né, dentro do possível. Ou seja, eu preciso do mínimo de oxigênio que seja adequado para manter os meus pacientes bem, e não o máximo. E já a gente entra nessa coisa que é um dos problemas que eu acho que as pessoas acreditam que saturar muito é bom. E eu acho que existe uma preocupação muito grande com a hipoxemia. Todo mundo sabe, foi treinado a entender que a hipoxemia é ruim. Então, qualquer paciente que desatura, todo mundo entende que precisa dar oxigênio. É difícil você ver um paciente desaturando no hospital sem que alguém vá lá e dê oxigênio para o paciente. Isso é bom. Bom, isso é muito interessante porque a gente não deixa os nossos pacientes hipoxêmicos. Mas, por outro lado, às vezes a boa prática do uso da oxigenoterapia hospitalar dentro da UTI, ela se fecha nisso somente. O paciente que desatura do oxigênio, eu tenho que dar muito oxigênio, porque desaturar é ruim, e eu esqueço do resto, eu esqueço de quando tirar, eu esqueço das formas de oferecer oxigênio, como você disse, eu esqueço do que é uma saturação alta, eu esqueço que a longo prazo muito oxigênio é ruim, eu esqueço que isso impacta em custo, eu esqueço que isso me ajuda nas decisões terapêuticas, e aí você perde, aí você não tem uma boa prática relacionada ao manejo do oxigênio. Então, eu acho que falar da hipoxemia é algo que a gente nem precisa bater muito nessa tecla nesse episódio, porque a gente não tem que resolver esse problema. Esse problema já é resolvido. Pacientes hipoxêmicos recebem oxigênio. Agora, a partir daí, eu acho que a gente tem uma série de possibilidades de problemas que são recorrentes na prática. Por exemplo, qualquer paciente que desaturou hoje no ambiente hospitalar, eu vejo uma tendência muito grande a se pegar um kit de Venturi, abrir o kit de Venturi, colocar 50%, colocar o fluxômetro no máximo, até a bolinha tocar o teto, e colocar para o paciente. Então, é a ideia que hipoxemia é ruim, então muito oxigênio é bom também. E aí, quantos pacientes estão lá com uma máscara de Venturi de 50%, com o fluxômetro topado no máximo dele, sem nem olhar qual era a litragem necessária pelo fabricante, os pacientes saturando 100%, e todo mundo acha que isso está bom. Aí é gasto, é toxicidade, é desconforto, uma máscara não é legal no rosto do paciente. Então, eu acho que os hospitais e os serviços, as UTIs, elas precisam, em primeiro lugar, implementar a rotina de boas práticas. A gente precisa ter direcionamento, protocolo, qual o mínimo, qual o máximo, quando eu coloco, quando eu tiro. Por exemplo, esse relato que você viu da sua aluna, eu fiz até uma anotação aqui, entendeu quão dinâmico é o suporte de oxigênio. Então, tem vários autores que criticam, inclusive, o termo desmame do oxigênio, porque na ventilação mecânica, o desmame é a redução gradual até que você vá para a ventilação espontânea. Em uso de oxigenoterapia, depende, tem paciente que nunca sai, tem paciente que eu acho que é mais você estar sempre titulando o oxigênio, no mínimo possível, do que desmamar o oxigênio. Então, a gente tem uma série de cenários aí que eu entendo como bem problemáticos para o uso do oxigênio. E aí, vamos lá, vamos botar algum desses pontos aí, escolha um aí para a gente discutir desses subproblemas. Vamos, e vamos tentar trazer, assim, coisas práticas, né, que poderiam funcionar ali para o dia a dia, né? Então, acho que uma das coisas que a gente pode começar é a questão da saturação-alvo, né? Então, eu super concordo com você, eu acho difícil ver alguém desaturando, né, na UTI,
quando a equipe está atenta, mas a gente vê muito acima, né? Por exemplo, a minha sobrinha internou por bronquiolite, né? E aí meu irmão mandou uma foto do monitor e ela com oxigênio, estava saturando 98. E aí a primeira coisa que eu fiz, porque desculpa, mas eu não lembro, né? Eu fui procurar lá a evidência de qual que era atualmente o alvo para bronquiolite, né? Então, eu acho que uma coisa todo mundo precisa. A gente tem bastante, né? Eu não lembro, a gente fez alguns episódios perdidos, não, mas assim, pontuais, sobre. Acho que um artigo que saiu de saturação, né? Enfim, a gente pode até fazer um episódio aqui de um aglomerado ali, né, do que a gente tem de alvos de saturação atual. Mas a gente tem muitos, né? A gente tem para infarto, a gente tem para paciente neurológico. Então, assim, a literatura é muito rica, né, Sancler, em trazer os alvos, né, para paciente gestante. Então, acho que a primeira coisa que eu pensaria a gente já tem uma literatura razoável designando alvos de saturação, né? Então, será que isso está chegando na equipe, né? Então, assim, se você tem uma UTI que é clínica geral, você, igual a minha, por exemplo, você pode receber de tudo, talvez essa equipe precise ter conhecimento de todos. E aí tem várias formas, né, de fazer isso, Sancler. A gente podia ter, por exemplo, um documento institucional ali no computador, ou pregado na parede, enfim, colocando ali os alvos. Aqueles betzinhos assim, né, de tipo de porta de hotel, né? Isso, e aí alvo. Sabe o que eu fico pensando? Se não seria legal a gente ter para cada população, entendeu? Então, por exemplo... Sim, específico. Isso, se eu sou uma UTI geral igual a minha, então eu tenho uma caixinha lá com esses marcadores para o DPOC, eu tenho uma caixinha, né? Lógico, né, gente? A gente sabe que não é 100% dos pacientes que vão entrar na caixinha, porque às vezes o paciente pode ter outra patologia junto, outro cenário, tá? Mas de uma forma geral. De uma forma geral, você pode agrupar, né, essas placas de recomendação. Isso, e aí se você tem lá, o paciente chegou, né, se determinou lá no round qual vai ser, pá, pum, coloca lá, né? Ah, Débora, não tenho dinheiro para fazer isso. Beleza, né? Imprime um papel com um quadro, com as saturações altas, coloca lá, né, no postinho de enfermagem, enfim. Então, eu acho que uma coisa que eu faria é isso, assim, deixaria de uma forma um pouco mais clara o que a literatura já tem em relação à saturação-alvo para diferentes populações, sabe? E eu acho que isso ajuda a resolver um outro problema. Quem é o papel de mexer no oxigênio? Eu acho que nós, fisioterapeutas, podemos facilmente ser o responsável pela oxigenoterapia, como é na maior parte dos serviços. Só que eu não acho que é um manejo que tem que ser feito único e exclusivamente pela gente. Por quê? Porque é muito dinâmico e é o tempo inteiro. Então, imagina que falar assim, só você mexe no oxigênio, então quando o seu paciente saturar, vamos supor que o alvo seja 92 a 96, para a maioria. Aí seu paciente saturou 90. Aí vão te tirar de um atendimento para você ir lá para reduzir 1 litro por minuto do fluxômetro. Então, eu acho que o manejo lá diário, ele pode ser da equipe, mas a coordenação do processo, eu acho que ela tem que ser nossa. Então, por exemplo, eu acho que estou colocando aqui, quem discordar de mim, por favor, me chama para a gente discutir, numa boa, mas o fisioterapeuta pode ser o responsável por ir lá nessa caixinha e falar, eu identifiquei que o paciente é tal, ele está em tal grupo, a saturação alva é essa. Coloca a placa, chama a equipe, explica para a equipe. Hoje a nossa meta para esse paciente é de 88 a 92, porque ele é DPOC. Me chamem caso você tenha muita alteração, ou se for pequena, ajude. Então, a sinalização, ela individualiza o tratamento e ela faz uma melhor comunicação entre as equipes. Eu acho que ainda consegue deixar para o fisioterapeuta a coordenação, a gerência, a liderança desse processo de oxigenoterapia suplementar. E tem um outro ponto aí, se a gente quiser ir um pouco mais a fundo nessa história, que são aqueles pacientes que ao repouso eles precisam de um tanto, e quando eles vão fazer alguma coisa, e eu não estou falando só do exercício, porque o exercício a gente vai estar ali, mas, por exemplo, banho, uma ida para a poltrona, enfim, eles precisam de outro valor, né? Então, por isso também que eu concordo com você, a gente tem que estar muito à frente desse processo, mas eu também concordo com você que é uma liderança, não é uma exclusividade de fazer, né? Então, a gente precisa sinalizar para a equipe
sinalizar para a equipe, por exemplo, essa mudança de, olha, gente, mas se ele for ao banheiro, no banheiro de chuveiro, ele precisa de mais. Agora, o meu medo nesse contexto, e eu acho que é um problema, é essa passagem via oral, assim, via boca, sabe? Porque aí Sem ter você... nada registrado e nada que oriente do ponto de vista prático. Exatamente, porque aí você explica para um técnico, por exemplo, só que aí na hora que foi dar o banho, ele estava no café ou ele estava no almoço e foi outro e não foi aquele que você falou. Então essa dependência da passagem verbal eu acho muito complicada, assim. E por isso que eu falo, assim, eu acho que se tem um painel no quarto, ali seria o melhor lugar. Se você tem a possibilidade de fazer as plaquinhas, seria melhor. Então acho que uma comunicação visual fixa sempre é melhor. E resolveria o problema, por exemplo, né, dessa dificuldade de comunicação, ou daquele paciente que de repente chega do banho, quem nunca passou isso, né? Chega do banho e a gente é chamado urgente, porque o paciente está saturando 75, 80. Por quê? Porque levou para o banho exatamente do jeito que estava lá, né? E aí, mas Ou eu ele não estava sabia. com 3 litros no repouso absoluto e tirou o oxigênio só para dar o banho. A gente até já falou aqui sobre isso para o exercício, né? Tira para o exercício, no momento de maior demanda. Exatamente. Então, acho que esse é um problema que eu resolveria dessa forma, assim, sinalizando de algum jeito quais são os alvos e se forem em diferentes momentos, quais os alvos em diferentes momentos para esses pacientes. A gente até vê em muitos lugares, eu acho que não está totalmente equivocado, eu acho que a sua colocação é excelente de individualizar cada vez mais, mas se o seu serviço você não tem essa individualização toda, pelo menos trabalhe com aqueles 2 grupos padrões de recomendação, né, de 92 a 96 geral, de 88 a 92 para o DPOC. Eu ainda sou um defensor que 90 a 96 geral. A gente usa muito, todo mundo usa uma recomendação que é de 2018 do BMJ, que é um guideline sobre oxigenoterapia, lá não fala que tem que ser de 92, fala que naquela época as evidências eram fortes para você ter saturação alvo de 92 a 96. As evidências eram fracas, mas existiam evidências favoráveis a 90 a 96. E o tempo evoluiu, a gente tem várias outras, né? E aí, inclusive, tem um trabalho bem legal depois, Débora, que aí entra, acho que um outro problema, como é que eu posso chamar isso? Reserva. As pessoas acharem que o oxigênio você faz reserva com ele. Então, deixa eu dar um pouquinho mais, deixa eu manter saturando um pouco mais, porque isso vai ajudar caso o paciente precise. Tem um trabalho bem legal, um baita do ensaio clínico randomizado, que comparou manter 92 a 96 de saturação. E no final, os desfechos foram iguais. Então, assim, não muda você deixar o paciente com mais oxigênio, mesmo dentro da faixa adequada. Então, eu acho que a ideia de que muito oxigênio ajuda é um problema muito grande que a gente tem. Quem nunca ouviu a frase, né, Débora? Você chegou e falou assim, como é que o paciente está? Não, ele está bem, está saturando 100%, aí você olha para o paciente está agonizando lá. Então, assim, não existe reserva, não existe benefício desse oxigênio a mais, esse plus de oxigênio que a gente tem. Então, eu acho que um problema prático que a gente tem é a crença de que saturar 100% é bom. Então, é um problema seríssimo. E ainda vou além, vou juntar com outro problema, tá? Se você quiser discutir separado. A ideia de que o oxigênio tira o cansaço, a dispneia dos pacientes. Então, assim, mas por que vai entubar? Por que você vai botar na não invasiva? Porque esse paciente está saturando 100%. Sim, mas ele está cansado. Isso mostra que o oxigênio não necessariamente tira cansaço. E vice-versa. Para um paciente que está cansado, não tem que sair correndo e colocar oxigênio para ele como terapêutico. Esse paciente provavelmente precisa de suporte ventilatório. Então, eu acho que tem um grande problema, que é o entendimento de que o oxigênio é só bom, ele só é ruim quando ele está baixo, e que se associa isso às decisões de condutas terapêuticas. Então, a gente tem que expandir isso aí, principalmente nas discussões multidisciplinares e tal, porque tem no grupo da Físio, obviamente, algumas pessoas que acreditam nisso, mas eu vejo muito isso de uma maneira geral nas outras equipes. Eu ia falar isso, eu acho que e se a gente tirar da UTI e trazer para a enfermaria, isso piora muito, assim. Porque na UTI, eu acho que como a gente está lá fácil, né? Normalmente, se o paciente está cansado, eles chamam, né? Na enfermaria, aquelas enfermarias muito grandes, é isso, a enfermagem principalmente, né? Vê o paciente cansado, coloca o oxigênio e depois, sei lá, no fim do dia ela te encontra e fala, ele estava cansado de manhã, eu pus oxigênio, né? O problema disso é que aí você chega lá no fim do dia para vê-lo, já o negócio já desandou.
né? E aí não dá mais Você não tempo de sabe há nada. quanto tempo ele está com hiperoxemia, ou quanto tempo ele ficou cansado. Às vezes ele está com hiperoxemia e cansado ao longo do dia inteiro, o problema não foi resolvido. E às vezes alguma coisa que se você pegasse na hora, né, uma não invasiva ia resolver, e agora, por exemplo, já é um paciente que vai ter que ir para UTI, entubar, enfim. Então, eu acho, assim, pelo menos é o que eu vejo no meu dia a dia, que essa questão do cansaço e a não sinalização para físio é bem complicada. E aí eu acho que a gente começa a falar também de coisas mais complexas, né? Que é a equipe entender minimamente essas tomadas de decisão, né? Então, por exemplo, uma coisa é você ser da equipe, e agora eu não estou falando de físio, de qualquer outro profissional, e aí você olha o paciente, por exemplo, e ele está saturando 89, e aí você fala, não, a gente determinou um alvo de 90, então eu vou lá e vou aumentar 1 litro. Beleza, né? Talvez isso não precise ser comunicado para a gente. Agora, você foi lá, o seu paciente está cansado, isso precisa ser comunicado, né? Então, eu fico pensando Porque assim, né? a intervenção que vai vir disso é outra, depende do raciocínio do profissional fisioterapeuta. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que achar um caminho onde a gente não se sobrecarregue de informação, no sentido de qualquer mexida no oxigênio chega para a gente, né? Mas que cheguem as informações importantes, né? Porque mesmo uma subida de O2, por exemplo, uma coisa é você subir 1 litro, né? Você, como equipe, você sobe 1 litro porque o paciente estava saturando 89, você subiu. Outra coisa é você pegou o paciente saturando 81 e você saiu de 1 litro e você colocou numa Venturi, por exemplo, e não chegar essa informação para a gente. Fechou com esse paragrafo ainda. Então, assim, talvez, e aí eu acho que não tem como escapar de uma educação continuada mesmo para a equipe, né? Talvez precise, a gente precise criar minimamente um fluxo, né, de tomada de decisão e comunicação junto, sabe? Então, minimamente alguma coisa do tipo, se o paciente não estiver cansado e o aumento do oxigênio for mínimo, beleza, você não precisa comunicar ninguém, você faz lá e quando der você comunica, né? Mas não é uma urgência de comunicação e tudo. Ah, não, mas se você chegou e você subiu mais que X pontos para o paciente poder saturar tanto, isso precisa ser comunicado para a equipe de forma mais rápida, né? Para a fisioterapia. Ah, se o paciente estava cansado, aí não tem, né? Você pode até suprir com O2 se ele estava desaturando, mas precisa ser comunicado imediatamente, sabe? Então, acho que precisa ser feito um fluxo ali de tomada de decisão e comunicação, e isso ser discutido e colocado para a equipe e educação continuada, né? Eu acho. Eu ia falar que a gente precisa juntar várias coisas. A sinalização, ela é importante. Esse desenho do fluxo assistencial é muito importante. A educação continuada é crucial. Eu acho que a gente tem uma ideia de que todo mundo tem informações e sabe de tudo. O absurdo que mexeram no oxigênio. Será que a pessoa ela sabe que ela deveria mexer ou que ela não deveria mexer? A maioria das pessoas não sabe. As pessoas vão aprendendo ali no dia a dia daquele jeito que sempre foi feito. Então, precisa ter educação continuada. Eu gosto muito da comunicação dentro do plantão, sabe, Débora? Se você juntar tudo isso, melhor ainda. Então, assim, eu acho que tem que ter a sinalização, tem que ter o protocolo, tem que ter a educação e tem que ter a conversa todo dia. Então, você tem que chegar no plantão e falar qual o alvo. Mesmo que esteja anotado lá, chama os técnicos, os enfermeiros, os médicos, ou faça isso na hora da visita. A nossa meta é essa. E você pode também trazer nesse momento o que é preocupante para você. Esse paciente, eu não quero que ele fique cansado. Caso ele fique cansado, me chame. A gente faz pouco isso, o fisioterapeuta ir para as outras equipes e falar quando é que você deve me chamar e quando é que você não deve me chamar. Então, se ele saturar mais do que 96, você não me chama, você só reduz o oxigênio. Isso é uma conversa sobre como o fluxo assistencial vai acontecer. Ela é necessária, eu vou te falar. Eu faço muito isso, Débora, e é excelente o resultado. É excelente. As pessoas entendem o que você quer como meta terapêutica para o seu paciente. E aí eu vou acrescentar um outro ponto que eu acho crucial e que a gente usa pouco. Alarme. Nossos pacientes de UTI, eles são monitorados. Então, lá no monitor, você tem alarme. Então, pega isso, vamos supor que você não tem a plaquinha, qual é o alvo do seu paciente? Ah, o alvo do meu paciente é de 92 a 96. Eu colocaria no alarme de 90 a 98, que às vezes sobe um pouco, cai um pouco e volta. Perfeito? Então, se apitar menos que 90, por favor, me sinalize. Se apitar mais que 98, ou você vai ouvir o alarme. Então, você vai lá e toma uma decisão a partir disso. Eu acho que a gente subutiliza o alarme do monitor para saturação. Muito mesmo.
A gente fica só esperando alguém chamar a gente da fisioterapia. E aí isso é horrível. Alarme é um problema na UTI, né? Na verdade. Pode fazer um outro episódio. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente raramente vê um alarme ajustado dentro, né? Às vezes a gente já determinou que por algum motivo X o limite de saturação daquele paciente é 85, por exemplo, e o alarme continua o padrão ali do 90. E aí, obviamente, 90, aí vai ficar pitando o dia inteiro. Exatamente, todo mundo enlouquece. E aí é complicado mesmo, né? Então, acho que tem que pensar nisso também e usar o alarme a nosso favor, né? Outro ponto que eu ia trazer é a questão das interfaces, né? Eu acho que isso é um problema também, né? Interfaces erradas. Só que aí não dá para a gente jogar para a equipe, porque o que eu vejo de fisioterapeuta colocando interface errada não está escrito, né? Então, primeiro a gente precisa começar por nós, para depois jogar esse BO ali na equipe também, né? Porque se a gente, fisioterapeuta, erra na colocação da interface, não dá para a gente julgar o enfermeiro que acabou de entrar, por exemplo, né? Então, acho que treinamento de oxigenoterapia é uma coisa que eu vejo pouco. Eu não sei você, mas eu vejo pouca gente falando ou fazendo. E eu acho que é uma coisa que tem que ser feita com uma certa constância, assim, sabe? Tipo, nem que seja uma vez por ano, a gente vai fazer um treinamento, né? Pega todas as interfaces possíveis, coloca lá na cama, mostra para o pessoal mostra como funciona. Como é que eu transiciono de uma para outra, quando eu transiciono. Está saturando bem, eu vou diminuir, vale a pena diminuir a válvula, eu passo com um catéter nasal simples. Quando é que eu vou colocar um catéter nasal de alto fluxo? Ele é bom, mas ele custa R$1.000 e tantos, meu amigo. Então não é para todo mundo que você vai colocar. Então essa transição também ela é importante da gente treinar. E concordo com você, Débora, a gente não tem capacitação. Eu volto a dizer, eu acho que dentro do ambiente da UTI, um dos grandes problemas é achar que todo mundo entende sobre a oxigenoterapia e que ela é simples. Não é, eu vou te dar um exemplo. Você via os pacientes usando máscara não reinalante com reservatório antes da pandemia na UTI? Eu não me lembro de ver esse tanto de paciente que usava máscara não reinalante. Era muito em pronto-socorro, atendimento pré-hospitalar. Chegava, né? E a gente chega desaturando, você bota uma interface que te dá uma fração de oxigênio muito elevada, uma quantidade muito alta, resolve o problema do paciente, depois você instala um dispositivo que seja mais estável e com uma fração mais controlada e de fácil manuseio. Hoje em dia, o paciente desatura, por várias vezes você chega na UTI e está com uma máscara não reinalante. E cadê o catéter? Cadê a máscara de Venturi, a máscara simples? Porque na pandemia não usava essa, a gente está deixando de usar. Eu acho que esse manejo ele é delicado. Não, e assim, você chega a ver e ainda vê assim, 6 litros, 5 litros. A bolsa vazia. Né? A bolsa vazia, né? O que eu faria, assim, o que eu vejo de necessidade, né? Acho que um ponto em relação a isso. Eu não acho que treinamento... Assim, obviamente, né? Sempre alguma coisa é melhor que nada, né? Ok, dito isso... Eu não acho suficiente um treinamento para oxigenoterapia, por exemplo, online. Por quê? Eu vejo isso pelos alunos. Eles aprendem nas disciplinas anteriores sobre as interfaces. Na hora que eles chegam lá e eles têm que pegar na mão, montar, o negócio trava, sabe? De tipo assim, não, eu vi isso no livro, mas assim, tá, é essa ponta ou é essa ponta? Onde isso aqui conecta? Esse toquinho aqui entra aqui ou não entra aqui? Então, não é uma coisa, na minha opinião, suficiente para um treinamento online, sabe? Eu acho que até pode ter alguma coisa, pode, em relação a essa parte mais, digamos, teórica, no sentido de, por exemplo, uma Venturi, você titula pelo quanto a válvula ali embaixo pede, você não pode pôr quanto você quer no fluxômetro. Uma máscara não reinalante é de tanto a tanto. Essa parte até dá. Mas as pessoas precisam manusear, porque na hora do aperto... É igual você brincar de Lego sem ter o Lego. Você pode ler o livro do Lego, na hora de montar é difícil. Exatamente. Então, assim, eu acho que não cheguei na UTI. Eu cheguei na UTI, né, nesses dias, aí eu encontrei com a residente, aí ela estava chegando para ver o paciente, aí ela olhou com a cara estranha do paciente, eu olhei também, o paciente estava com a máscara de Venturi,
E aí a cordinha para prender a máscara, botaram assim, botaram um esparadrapo na máscara. Só que o esparadrapo vedou o orifício de saída. Aí eu falei, por que ele está fechado assim? Será que era com o intuito de ficar mais oxigênio? Ela olhou e falou, não, professor, acho que é só para prender a cordinha mesmo. Só que estava obstruindo os orifícios da máscara. Então tem um pouco disso, assim. Nossa, tem que colocar a máscara, perfeito, respeitar, mas a máscara tem um orifício que não pode ser tampado. Se você vedar, venture, você está dando só oxigênio. Então, são coisas que, às vezes, a pessoa pode até fazer, eu até acho, Débora, ninguém faz isso de maldade. Eu acho que faz até na melhor da intenção, tipo, eu quero dar mais oxigênio, eu quero prender melhor a máscara. Mas se você não tiver capacitação, acaba dando errado. E é um problema muito sério que a gente tem. Mas mesmo a não inalante, né? Às vezes a pessoa baixa porque ela tá querendo fazer uma coisa legal, né? Que é Tipo, ele tava saturando bem, deixa eu diminuir, aí a bolsa fica vazia, a paciente fica ali, não tem nenhum oxigênio e vai talvez reinalar o CO2. Não deixa de ser não reinalante, de ser reinalante. Mas é isso, eu acho que tem que ter, assim, acho que talvez tudo bem ter um material de consulta, por exemplo, né, de oxigenoterapia, uma consulta rápida ali para quem precisou de, nossa, esqueci, né, a não inalante vai de quanto a quantos litros, abre ali, né, no POP, sei lá onde for, no material de consulta, não sei se poderia chamar de POP, enfim, no material ali, e olha, não, só pode de tanto a tanto, eu vou lá e vou arrumar, né. Mas eu acho que, assim, todo ano deveria ter uma reciclagem de manuseio, sabe? De manuseio de material, de conectar, porque é isso, a gente sempre tem alguém novo na UTI, né? E aí eu acho que é uma coisa que a gente vê muita coisa montada errado, muita coisa em litragem errado, que não aquela interface não sustenta, né? E são coisas, muito simples de se resolver, né? Porque é isso que você falou, às vezes a pessoa ela simplesmente não sabe, né? Nunca não teve esse treinamento, não conhece. A gente fala, parece tão simples que eu não vou nem treinar, a pessoa tem que saber disso. Não assim funciona. Então, acho que um treinamento vai bem, assim, um treinamento prático, sabe? E isso serve para os alunos também, né? Eu acho que a gente pode morrer de ensinar para eles ali com slide, mas se eles não manusearem, é muito difícil para eles conectarem as informações na hora da prática. Então, acho que tem que ter aula prática também disso, quando a gente fala para os alunos, para os residentes, né? Porque é isso, às vezes é um residente que é um aluno que não teve essa aula lá na graduação. Aí é pior, que a gente já subiu o sarrafo de cobrança, você já é residente, você precisa conhecer isso. Aí a gente não deu lá. Eu tenho na minha sala, fica uma sacola com um monte de coisa. Tem Venturi, catéter nasal, tipo óculos, catéter nasal de alto fluxo, máscara no renalante, ambu. Aí toda vez que eu vou falar desse assunto, eu levo para a sala para mostrar. Tem fluxômetro, tem copo, indicador. Eu fico colocando as coisas e falo, vejam. Aí às vezes os alunos ficam, não, você já viu. Não é para você ver sentado. Vem cá mexer, vem cá montar, porque daqui a pouco, quando vocês forem para o hospital, isso demanda essa necessidade. Uma outra coisa que eu ia colocar... Rapidinho, só fazer um comentário, uma coisa básica que os alunos, às vezes, na hora H, eles nem conseguem lembrar ou não viram, é a diferença do fluxômetro para a válvula de pressão, né? Redutora de pressão. E aí você vê ele tentando conectar na válvula redutora de pressão, por exemplo, né? A gente fala muito fluxômetro, e às vezes o aluno nunca viu o fluxômetro. E ele vai entrar numa residência, às vezes, com pouco contato com esse tipo de coisa. Tem que tomar cuidado, realmente. Uma coisa que é legal que a gente está lá no hospital é que o hospital tem vários murais, né, aqueles informativos e tal, aí tem dos protocolos com QR Code, então você está falando de como consultar, é uma forma legal, desenhe isso de inteligência artificial, você pega o que você quer passar de mensagem, por exemplo, de oxigenoterapia, coloca num infográfico legal, coloca na UTI, coloca um QR Code, se a pessoa tiver no desespero, coloca o QR Code atrás do fluxômetro, a pessoa vai lá, pega o celular e bate ali, abriu, é assim, e a pessoa pode manejar. Gostei dessa ideia de um mural de QR Code. O mural dos protocolos com QR Code. Então, cada protocolo, cada fluxo tem um QR Code para quem quiser. Você não precisa pegar aquela pasta, você vai diretamente naquilo que você precisa ali no dia. Boa. Legal. E aí, uma outra coisa que eu queria colocar, eu acho também que a gente tem um problema, que tem a ver com o que você citou lá no começo da sua aula. Quem foi que mexeu? Que horas que mexeu? De que achar que é estático. Evolução.
deixa o paciente com catéter nasal a 2 litros, saturando 94. Aí você passa isso no plantão. Aí o próximo fala, quem deixou em 4 litros? Porque estava em 2 e estava saturando bem. Agora ele está em 4 e está saturando 98. Sim, às vezes ele saturou um pouco, porque ele cansou, ele foi comer, tirou o catéter, e aí a pessoa aumentou e subiu. Então, assim, meu sonho para resolver esse problema é que as pessoas entendessem que o oxigênio é altamente dinâmico, a oxigenoterapia, e que ela não tem como você falar assim, deixo isso e isso é estático. Não tem. Eu concordo com você. Tanto que eu gosto de evoluir assim, paciente variando a saturação de 88 a 94 durante o plantão, sendo ajustado o suporte de oxigênio em catéter nasal. Agora, se foi 3, 2,5, não é fechado, não é estático. Às vezes, na hora que você está passando o plantão, você aumenta um pouco, diminui. Você disse, vai tomar banho, aumenta, voltou, deixa alto até ele voltar a saturar bem, depois reduz. Eu gostaria que a gente tivesse um olhar mais dinâmico para a oxigenoterapia. Eu concordo com você, mas eu acho que entra aquilo que eu já falei, assim, eu acho que as pessoas precisam entender o que é sinal de alerta, entendeu? Então, o que é um dinâmico normal do dia a dia de quem está usando catéter, do tipo, desliguei, não deu certo, voltei para 1, beleza, não, né, não é um sinal de alerta. Sai com catéter nasal de alto fluxo, de repente. Então, eu acho que talvez a gente pudesse pensar que são etapas, né, desde as mais simples às mais complexas, de formação e treinamento da equipe, né? Então, a gente começa com as mais simples, né, que a gente falou que é todo mundo conhecer todas as interfaces, né? Porque eu ia falar isso, eu esqueci. Às vezes a pessoa, ela até trabalhou em outras UTIs, mas não tinha aquela interface, né? Tipo, não tinha Venturi na minha UTI, então eu nunca vi. Então eu posso ter trabalhado 5 anos numa UTI às vezes, e eu cheguei na sua, tem Venturi e eu não sei mexer, né? Então começar fazer essa formação e essa capacitação da equipe, talvez em níveis de profundidade, né? Então a gente começa, né, com uma capacitação básica para todo mundo, né, das interfaces, de alvos de saturação atual de literatura, e aí a gente vem se aprofundando, e aí para algumas equipes um pouco mais aprofundado, para outras menos, né, desenvolvendo, por exemplo, né, esse fluxo de informação, né, de gerenciamento, né, e cada vez se aprofundando mais naquilo, né? Então, acho que é talvez uma possibilidade de capacitação mesmo no sentido de aprofundar mais ou menos, dependendo da equipe, mas ter essa trilha, né? Uma capacitação personalizada, né? Exatamente. Uma capacitação personalizada para as equipes, para as pessoas, para o momento da UTI, para a integração, você faz de acordo com o que necessita e a profundidade que a sua equipe permite ir dentro do assunto. Mas acho que, no fim, a mensagem precisa existir, né, uma capacitação para resolver o problema, né? E aí, como o problema é fatiado em vários problemas e em vários níveis de problema, a gente talvez precise de uma capacitação que englobe tudo isso. Então, você fazer uma capacitação de oxigenoterapia no seu hospital, com etapas, com níveis, abrangendo aqui, abrange a equipe inteira, aqui abrange só a fisioterapia, aqui abrange só a enfermagem, enfim. Seria uma coisa muito interessante para resolver esse problema, né? Eu queria só comentar, assim, antes da gente acabar, que talvez alguns problemas sejam resolvidos agora ao longo do tempo, com a questão de automação, de IA, né? Então, essa parte a gente sabe que já tem uns fluxômetros que são automáticos, né? Que se ajustam ali sozinhos, né? A gente sabe que existe ali alguma coisa que vai surgir forte daqui a pouco em relação a ajuste, né? De a sinalização da saturação, com ajuste da FI, enfim. Então, acho que as coisas devem melhorar. Mas, de novo, né, eu acho que não supre as pessoas saberem, porque não adianta você ter um fluxômetro, por exemplo, né, que ajusta a saturação ali conforme inteligente, mas as pessoas não serem né, não saberem daquilo, né? Então, exatamente. Não, e outra, onde eu acho que a automação ela vem, mas ela não vai resolver todos os problemas. Porque, olha só, você tem que ter um oxímetro que seja adequado, com um sinal bom, para que aquele valor da saturação seja um valor confiável para fazer a automação.
Então, vamos supor que você chegue no momento e você fala assim, meu fluxômetro determina o mínimo e o máximo de oxigênio, a partir da saturação ele sobe ou desce. Perfeito. Ou então ele vai sinalizar, você vai ter que botar o limite de quanto você pode usar no catéter, se for válvula de Venturi, alguém vai ter que trocar a válvula, ele vai ter que ficar sinalizando. Então, é possível ele se automatizar? Mas ele vai sempre necessitar de alguém por trás raciocinando. Ele é automático, alguém tem que raciocinar para falar como ele vai funcionar de maneira automática. Então, aí daqui a pouco o oxímetro ficou fora do dedo, a saturação caiu, o paciente está recebendo 15 litros na cara por um catéter nasal, que nem saturando ele está. Então, alguém tem que ter raciocínio e tem que ter a prática disso que você falou, que é diferente de ver na teoria, de olhar para o paciente, olhar para o dispositivo, olhar para o oxímetro no dedo. Quem nunca foi para um leito que te chamaram, que o paciente estava desaturando, chega lá, o oxímetro estava fora, né? Então, tem todas essas múltiplas camadas para a gente chegar até o momento de entender qual é o real problema ali clínico do nosso paciente. E é isso, né? Eu acho que, resumindo o episódio de hoje, eu resumiria em faça uma trilha de capacitação para a sua equipe de oxigenoterapia. Se precisar, chama a gente que a gente faz para você. Mas eu acho que o segredo é esse, assim, é montar uma trilha mesmo com diferentes etapas, diferentes profundidades e tudo mais. Estratégia, planos de ação diferente, né? Sinalização, protocolo, treinamento, etc. Exatamente. E além disso, né, Sanclaria, aí não entra no episódio de hoje, mas a gente tem aqui anotado para fazer um episódio sobre isso, a gente nem falou da questão do oxigênio durante o exercício, né? Eu aumento, não aumento, paro o exercício, não paro, enfim, né? Isso aí fica para outro episódio, mas também acho que é outra capacitação muito importante que deve ser feita com a equipe, porque eu vejo assim, ou gente falando, não vou fazer porque ele desatura no exercício, ou gente fazendo a qualquer custo, mesmo que o paciente desature, né? Enfim, são treinamentos que são importantes para a equipe e podem contar com a gente nesse processo, né? E nos próximos episódios também. E manda para a gente um problema da sua UTI, do seu dia a dia, da sua prática, para que a gente possa discutir aqui mais um episódio do Resolvendo o Problema. A gente espera que o episódio tenha ajudado a você a ter luz para ajudar a sua equipe, o seu serviço, seus pacientes resolvendo um problema relacionados ao oxigênio. Isso aí, galera. Muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio. Procure a gente lá no UTI Informe em Ação, que estaremos disponíveis para conversar com vocês. Valeu. Tchau, gente. Até semana que vem.